responsável pela mensagem de hoje. Também conhecido como pai do Yuki. Queridos, eu fico muito feliz de estar usando essas quintas-feiras para a igreja ouvir o potencial que ela tem nessa área da palavra, né? E eu fico muito feliz também como os queridos não têm dito não assim. Apenas um querido que tentou dizer, mas esse conseguiu, não foi o caso do Marcelo. Marcelo falou para mim, pensei que não ia me chamar. Não, brincadeira. E eu gostaria muito de passar a palavra para o Marcelo agora, com os cuidados que a gente teve todos aqui, cada um com seu microfone. E vamos ouvir o que Deus tem para nós. Marcelo, você termina o culto, tá bom? Não voltarei mais aqui, porque estarei ali intercedendo. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Deixa eu tirar essa máscara. Acho que ninguém ouviu. Graça e paz. Com muito temor e tremor que venho aqui no púlpito e num momento especial assim, já que o baterista aqui é o meu filho e é muito bom a gente ter os filhos perto da gente, servindo ao Senhor aqui, é um prazer mesmo. E no meio de tantos problemas, né, que a gente é ensinado a dar graças em tudo com essa pandemia, e eu dou graças porque graças a essa pandemia eu estou com a minha filha em casa há 4 meses já, né? Então as aulas dela pararam. Quando a gente esperava, já tinha uma expectativa do filho sair para estudar fora e só passar as férias de final de ano em casa, rapidinho. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa na juventude. E aí agora, de repente, Deus nos dá essa graça, essa bênção, assim, dela estar em casa, assim. E a gente obrigado a ficar grudadinho mesmo ali. Mas, queridos, antes da gente começar, eu tenho um apelo que também eu vou colocar na internet para a Speed Travel, né, nos abençoar, né, com a internet de qualidade para nós aqui, para que ela funcione. Amém. Então, meus queridos da Speed Travel, eu sei que vocês são bênção e vão deixar que essa internet funcione sempre nos cultos da igreja, porque tem muitos irmãos que ficam em casa, né, os anciãos da igreja estão em casa, várias famílias que têm filhos pequenos estão em casa, então eles precisam da ajuda de vocês e também para a gente estar juntos, todos nós. Bom, meus queridos, o texto de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, né? Lá no último capítulo de João. E como é uma quinta da vitória, eu queria falar sobre essa vitória que Pedro teve, né? E a gente vai conversar bastante aqui sobre essa passagem, né, que tem, que está lá no capítulo 21, nos versículos 15 até o 17. Tá? Esse texto veio pela primeira vez, assim, atiçou minha curiosidade, porque um grande estudioso da palavra de Deus veio falar sobre diferentes tipos de amor que eram descritos no original do Evangelho, né? Na língua original dela, que é o grego. Então, eu fiquei bem intrigado com isso, né? E daí eu quero passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi e espero que seja bênção na vida de vocês, esse aprendizado que eu tive, assim como foi para mim. Espero que seja também prazeroso, assim como foi para mim estudar sobre esse apóstolo aqui, apóstolo Pedro, tá? Então, na minha Bíblia, diz assim,
João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E Pedro respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, nessa passagem, que é uma das passagens consideradas assim, fundamentais para Pedro e até para nós mesmo aqui, onde Jesus vem aqui fazer esse tratamento final de Pedro. Pedro foi um grande apóstolo, né? Foi muito usado por Deus. Essa passagem onde é usado 7 vezes a palavra ama, né? Tu me amas, né? No original, no grego original, existe uma diferença, né? Uma diferenciação entre o amor, que é usado na língua portuguesa, e o amor que é relatado ali no original grego. Porque no original grego, que João escreveu, né, tinham tipos de amor. E aqui ele fala de 2 tipos, tá? Que eu vou falar para vocês. Pedro, né, e Jesus eles conversam aqui, tem esse diálogo que já é lindo na nossa própria língua, né? E é impressionante como a Bíblia ela é viva, que quando a gente acha que já é lindo o que está ali, você descobre que tem mais ainda, que é mais profundo o que Deus quer falar conosco e o que Ele tem para nos dizer. Então, nesse diálogo, é tratado de 2 tipos de amor: do amor ágape e do amor filéu. Aqui no versículo 15, né, é dito os 2 tipos de amor. E que tipos de amor são esses? Né? Nós temos o amor filéu, que é um amor que exige correspondência. Estou olhando para trás porque na programação nossa era para estar tudo aqui no slide. Mas enfim, o amor filéu é esse amor que exige correspondência, reciprocidade, né? É um amor mais humano, né? É um amor que sustenta a relação interpessoal entre os homens e que os mantém uma comunhão entre si, né? Esse amor, se não for correspondido, né, ele torna-se impossível de manter uma relação de proximidade. É uma relação mais nossa, no nosso dia a dia. E tem também nesse texto a especificação do amor ágape. Amor ágape é um amor sem interesses pessoais, cujo sujeito é, na maioria das ocorrências, o Pai, nosso Pai, ou Jesus. Tem as referências que depois eu posso passar. Ou o amor que se deve ter para com eles, pelo próximo, ou até mesmo pelos nossos inimigos, né? Está lá em Mateus 44. Tendo em vista que esse amor ágape, ele transcende a própria vontade, e que, portanto, é um amor divinizado, sublime, né? Os estudiosos dizem que é possível você ter esse amor ágape, nós, né, seres humanos, aqui, réis mortais, mas ele tem que vir, assim, tem que ser intermediado, tem que vir pela graça de Deus. E nesse diálogo entre Jesus e Pedro, né, no versículo 15, quando Jesus pergunta, aqui, depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão Pedro. Nessa primeira pergunta, Jesus fala: Simão, filho de João, amas-me? Ágape, esse amor sublime, vamos colocar assim, esse amor divino, né, para facilitar. Amas-me, ágape, mais do que estes outros? E ele respondeu, Pedro responde, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo filéu, esse amor mais humano. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, ágape, nesse amor divino, esse amor sublime? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Jesus pergunta nas duas primeiras vezes se esse amor, se Pedro o ama dessa forma ágape, dessa forma divina. E Pedro aqui responde: tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que era possível para ele naquele momento. Na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Na terceira vez Jesus usa o filéu, esse amor mais humano. E Pedro responde, já entristecido, né, pela terceira vez que pergunta se ele amava, mas aí agora já filéu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Nas 3 vezes Jesus fala assim: olha, apacenta meu cordeiro, apacenta minhas ovelhas. Uau, né? Eu acredito para vocês deve ter o mesmo impacto que foi para mim, para descobrir isso, que tem uma profundidade muito maior nesse texto do que já era aqui na nossa língua. E eu peguei artigo em que mostra que essa particularidade da língua grega é uma dificuldade para a língua derivadas do latim. Nesse artigo, que se alguém quiser depois eu posso passar, ele analisa essa passagem em latim, ele analisa a Bíblia na língua italiana, na língua francesa, na língua inglesa, na língua portuguesa, nas versões tanto católica quanto nossa, dos protestantes, né? Nenhuma delas tem essa especificidade, né, que merecia uma nota de rodapé aqui. Mas para que a gente possa entender ainda mais tudo que estava se passando nesse texto, a gente tem que colocar um contexto, né? E qual que era o contexto disso aqui? Para a gente entender isso, eu vou fazer uma rápida e panorâmica lembrança do apóstolo Pedro, né? Esse apóstolo, ele é fera, né? Eu gosto muito pela espontaneidade, por tudo que Pedro fez e passou, e nos ensina também pela própria vida, tá? Então você pode me desculpar às vezes que eu não vou ser tão preciso no texto, né? Até para não avançar muito no tempo, mas eu quero que vocês entendam o contexto onde se deu essa passagem. Bom, Pedro ele é natural de Betsaida, né, uma aldeia de pescadores, né? Ele era irmão do apóstolo André, outra coisa que eu aprendi também. Pedro era casado, lá em Marcos 1:30, né, relata que Jesus curou a sogra de Pedro. Não sabia que Pedro era casado também. Pedro, e com toda a humildade do mundo, toda a reverência que eu tenho por esse apóstolo, Pedrão, né, vou chamar assim, né, com todo o carinho mesmo, ele era considerado uma educação considerada limitada. Ele era um pescador com educação considerada limitada. Era um apóstolo que tinha uma participação muito ativa, e diversas vezes ele foi tido como porta-voz dos outros 12 apóstolos, né? Pedro, né, como pescador, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, no ministério de Jesus aqui. E era também um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Isso a gente encontra lá em Marcos 5:37. Pedro é aquele apóstolo
acredito que aqui todos saibam, mas tem muita gente que vai assistir isso aqui pela internet, em nome de Jesus vão assistir. Ele é aquele apóstolo em que, quando os apóstolos estavam no barco, Jesus vem andando sobre as águas, os apóstolos se assustam todo. Pedro é o apóstolo que fala assim: não, vou ter contigo, Jesus. Então Pedro vai lá e é o que tem coragem de andar sobre as águas, né? Pedro também é aquele apóstolo que estava presente na transfiguração de Jesus, quando o rosto de Jesus brilhava como a luz do sol e suas vestes ficaram brancas, né? E estava lá, Pedrão estava lá, é ele mais 2 apóstolos. Sempre ativo e propositivo, Pedro nessa hora fala assim: Senhor, você não quer que eu monte aqui 3 tendas, porque está o Senhor, Jesus resplandecendo, Moisés e Elias. Aí Pedro, não, vou fazer 3 barracas aqui. E Deus vem com a nuvem e fala: esse é o meu filho, né? Foi para Pedro e para João que Jesus pediu para que organizassem a última ceia. Então, Pedro estava sempre ali, né, por perto. Pedro era também muito espontâneo, né, que foi ele a responder para Jesus, quando Jesus pergunta assim: a quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, né? Veio do céu. Acho que Pedro ficou todo cheio disso. E passa ali, você continua a leitura da Bíblia, passa alguns versículos, dali a pouco, Pedro, o mesmo Pedrão, né, tenta repreender Jesus diante da morte iminente, né? E Jesus fala assim: está para trás de mim, Satanás, né? Então assim, o Pedrão, ele era muito expansivo, muito espontâneo, né? Esse também é o mesmo apóstolo que, quando Jesus foi fazer o lava-pés, né, ele se recusou a deixar Jesus lavar os pés dele. Está lá em João 13, 8 e 9, a Bíblia diz assim: disse-lhe Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça. Então me dá um banho, né? Assim. Então o Pedrão é assim, figuraça. E o Pedro também era aquele um que tinha uma personalidade sanguínea, né? Que no Getsemane, quando Jesus é traído, né, e vem os guardas prenderem Jesus, Pedro vai lá, saca da espada e flop, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Leva uma bronca de Jesus, né, que você, aí Pedrão, né, e vai lá e Jesus faz esse último milagre, restaura lá a orelha do Malco, que ia ficar sem ter onde pôr o brinco, né, se é que ele usava. Mas, meus amados, esse Pedro, que era espontâneo, que era sanguíneo, né, ele tinha uma visão sobre o mundo e sobre si, e que Jesus trata ele. Ele aprende assim de uma forma muito forte, né, o quanto que ele precisava ainda ser transformado por Jesus. Pedro foi avisado por Jesus que ele haveria de negá-lo 3 vezes, né? E Pedro diz assim: não, eu vou dar minha vida por ti. A Bíblia nos diz assim: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus responde: tu darás a vida por mim? Perguntando: antes que o galo, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiverdes me negado 3 vezes. Bom, Jesus, nesse amor ágape que ele tem, sabendo o que havia de acontecer, sabendo que ele ia ser traído, né, por Judas, sabendo que ele ia ser negado
por Pedro, ele pega e conta para Pedro: olha, você vai me negar. Jesus tem muito amor por Pedro e por todos nós, graças a Deus por isso. Ele demonstra aqui que ele já trata Pedro aqui, ele demonstra que o amor dele não é um amor perfeito, que não quer recompensa, é um amor que transcende. Porque Jesus não muda de atitude, ele só avisa. E aí Jesus é preso, e naquela noite, Pedro nega uma vez, nega 2 vezes, e Pedro está assistindo, porque Jesus foi levado até a casa, no palácio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo cuspido, esmurrado, ele estava sofrendo ali todo tipo de humilhação. E Pedro vendo aquilo, e as pessoas dizendo: você é um daqueles que acompanha? Não, uma vez não, 2 vezes. Na 3ª vez que Pedro fala isso, que não, eles não têm parte comigo, e tem Bíblia que fala, tem o Evangelho que fala que ele praguejava, ele não só negava, ele praguejava. E na 3ª vez que ele fala isso, o galo canta. Jesus, no Evangelho de Lucas, olha para Pedro, e Pedro então entende o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Esse mesmo Pedro que há pouco antes falava assim: por ti darei a minha vida, e ali ele estava negando, sendo avisado, negando, e estava tão próximo de Jesus que ele trocou um olhar com Deus. Ele viu Jesus ali. Se a Bíblia relata que ele trocou, Jesus olhou para ele, é porque ele estava traindo a distância de um olhar. O abandono, às vezes pode vir das pessoas que a gente mais ama, mas Jesus já dá o exemplo, né? Jesus já dá o exemplo de que a gente pode ser transformado. Quando o galo canta, a Bíblia relata que Pedro chorou amargamente. Esse choro de Pedro, né, era um choro que estava sendo de alguém que estava sendo tratado. Se a gente colocar um pouquinho de poesia nessa passagem do galo cantar, qual o significado que o galo tem quando o galo canta? Qual que é o significado que ele tem para nós? O que a gente faz quando o galo canta? Significa que você está acordando, está despertando. Você está despertando. Jesus poderia ter usado 1001 coisas para avisar Pedro que ele haveria de traí-lo. Ele poderia falar assim: não, uma pomba vai sentar no seu ombro, né? Uma pomba vai mirar na sua cabeça e te lembrar que você está fazendo coisa errada. Mas não, Jesus usou essa imagem de um galo, e o galo canta antes, né, avisando que a noite está terminando e que você vai começar a despertar. Pedro nessa hora estava sendo despertado para a realidade. Pedro tinha uma visão sobre si que não condizia. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, eu e você. A gente acha que pode fazer algo, mas quando a corda rói, você fala assim: não dá não dá. Então Pedro, ele acorda para a vida, ele acorda para a sua situação, ele acorda para a quantidade de coisas que ele haveria de mudar ainda para atingir o alvo de Deus. E Jesus é maravilhoso por isso. Jesus é crucificado, morto, sepultado, graças a Deus, ele ressuscita. Jesus vem, se mostra para os apóstolos uma vez, segunda vez ele se mostra, aí Tomé, que não estava da primeira vez, vai lá, põe a mão na ferida, os outros apóstolos também põem a mão na ferida,
E aqui chegamos no capítulo 21 de João, que a gente começou essa nossa passagem. Nesse capítulo 21, um pouco antes aqui dessa passagem, das perguntas de Jesus, né? Pedro resolve ir pescar, aí chama os outros apóstolos, né? Então vai com ele Tomé, vai com ele também Tiago, João, e pescam a noite inteira, não pegam um peixe, parece eu na beira do rio, né? Noite inteira não pegam um peixe. Aí Jesus chega na beira da praia, eles estão lá dentro, e fala assim, joga a rede desse lado aqui. Eles jogam a rede, não conseguem tirar de tanto peixe que tem. Aí João, que tem um olhar mais sagaz, fala assim, é o Senhor, né? Aí Pedro, quando descobre que é Jesus, ele põe as roupas, porque ele tinha tirado, põe as roupas. Ele está dentro de um barco, gente, descreve ali mais ou menos 100 metros da praia. Pedro está dentro de um barco, mas Pedro põe a roupa e pula na água, porque era Pedro, né? É muito engraçado, Pedro. Ele pula na água e vai lá ter com Jesus. Aí o barco vem, Jesus lá tem um braseiro, é Pedro que vai, a Bíblia relata que é Pedro que vai lá, puxa, o barco chegou, puxa a rede não se rompe, porque tinha 153 peixes, lá pega um peixe para assar. Jesus vai, parte o pão, parte o peixe, alimenta os seus discípulos, e aí chegamos no versículo 15 do capítulo 21. Onde tem esse diálogo. E eu dei essa volta toda para que vocês entendessem como que tinha sido a vida de Pedro e aonde que ele estava naquele momento. Quando Jesus pergunta pela primeira vez, né? Depois de terem comido, Jesus pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Amas-me nesse amor ágape, mais do que estes outros? Quem são esses outros? Os outros apóstolos que estavam lá. E se a gente lembrar, teve passagem, havia entre os apóstolos também, e a Bíblia relata isso, uma passagem que havia uma disputa entre eles em quem era o maior, e Jesus vai lá e ensina, olha, quem me receber como essa criança, né? Está lá em Lucas 9,46. Então eles já disputavam isso aí. E Jesus vem e confronta Pedro. Pedro, que passou por tudo aquilo que eu relatei aqui. Tu me amas, esse amor ágape, mais do que esses outros? Pedro, que tinha aquele olhar sobre si mesmo, antes da crucificação de Jesus, um olhar que é tido como pomba, e numa jesuicidência, o nosso pastor fez uma linda pregação domingo, explicando sobre o olhar de pomba e a sagacidade, né, a sagacidade da serpente. Pedro tinha esse olhar fantasioso sobre si mesmo. Ele achava que ele podia, mas agora Pedro estava transformado. É o Pedro que responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, nesse amor filéu, esse amor humano. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia, sim. Agora Jesus, né, faz essa pergunta, e com essa resposta certeira, de um Pedro verdadeiro, de um Pedro transformado pelo sofrimento que ele havia passado, nessa negação de Jesus, e de saber que de Senhor Deus ele não poderia esconder nada, né? Responde isso, e Jesus coloca uma coisa para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, né? Apacenta os meus cordeiros. E quem são os cordeiros? Os cordeiros são os filhotinhos. A Bíblia coloca aqui nessa primeira pergunta como os filhotinhos, os cordeiros, os pequeninos. Apacenta primeiro eles, Pedro. Começa por eles, pelos pequeninos. E agora Jesus de novo pergunta: Pedro, tu me amas? Sem essa comparação com os outros apóstolos.
mas esse amor ágape, porque Jesus aponta o amor ideal, aponta para aquilo que Ele quer que nós façamos, que é o alvo. E Jesus nos aceita com aquilo que nós podemos dar. Graças a Deus por isso que Ele nos aceita, por aquilo que a gente pode dar. E Pedro, transformado, responde pela segunda vez: Senhor, Tu sabes que eu te amo, mas esse amor filéu, esse amor humano, eu não consigo ainda, Senhor, te dar mais. Eu tenho que mudar muito, eu preciso de Ti. Jesus, com essa resposta que Ele dá, que Ele fala assim: Tu sabes que eu te amo. Jesus fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Tu amas Jesus? Apacente as ovelhas dele. Apacente os cordeiros, os pequenos, apacente o seu rebanho. E as suas ovelhas começam não onde você mora, não onde você vive, nos seus de casa. Né? A gente cantou aqui: grande é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos agradecer por Tua obra em nossas vidas, né? E olha que obra linda eu estar aqui hoje, pregando aqui nessa igreja, a minha família toda ali, a minha filha, meu filho que está baterista aqui. Louvado seja o Senhor por isso. Que tem, apesar de mim, apacentado as minhas ovelhas, as pequeninas de casa, que já não estão tão pequeninos mais assim. E queridos, o amor que nós podemos dar, esse é o amor que Jesus aceita. Ele nos aceita do jeito que nós somos. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Agora nesse amor filéu, esse amor humano. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, né, precisando, né, de estar, precisando ter essa certeza do que estava acontecendo. Jesus fala para ele que ele entende que ele ama ele dessa forma humana. E pergunta: você me ama dessa forma? Pedro se entristece e respondeu: Jesus, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Né? Então é isso, meus queridos. O que Jesus quer é nos tratar. Ele nos dá um norte quando Ele fala assim: olha, apacenta as minhas ovelhas. Vamos praticar o evangelho que vai lá e serve ao próximo. Não o evangelho que apenas quer ser servido, mas o evangelho que dá significado na sua e na minha vida, que é servir ao próximo. Jesus no lava-pés, em tantas outras situações, Ele serviu, Ele mostrou que o exemplo é servir, e você apacentar as suas ovelhas através do seu serviço, da sua postura, daquilo que você faz para o próximo. Ele pede isso para nós, já que nós o amamos, já que Ele nos dá tanto, assim, Ele pede para que a gente apacente as suas ovelhas. E o que Jesus pode fazer na nossa vida são coisas imensas, e Pedro é um exemplo do que ele faz. Pedro, esse homem simples, sem muita cultura, com o temperamento sanguíneo, né? Que após por anos está andando com a verdade, dormindo com a verdade que era Cristo, ainda assim atacou um homem no Getsemane, né, cortando a orelha. Ainda assim, esse homem, com todas essas limitações, com essa negação de Jesus, que ele demonstra quem nós somos também, porque nós temos um pouco de Pedro dentro de nós. Ainda com tudo isso, a transformação que Deus faz na vida dele
é tão imensa que se a gente folhear um pouquinho mais a nossa Bíblia e for lá para Atos 2, onde tem a partir do versículo 14, tem um discurso que Pedro faz, mas eu vou ler para vocês só o versículo 41, que é o resultado dessa transformação de Pedro. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o Pedro transformado, que está levando o evangelho e levando a salvação, que num único dia, pregando, sem microfone, sem internet, ele fez quase 3.000 almas serem salvas. Esse é o milagre que Jesus é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Esse é o milagre que Ele nos proporciona quando Ele coloca: apacenta as minhas, aqueles que são dele, ovelhas. Então, essa é a nossa missão. E que nessa quinta-feira, a nossa vitória seja essa, a de conseguirmos fazer esse que é um pedido de Jesus para todos aqueles que o amam, André, que é apacentar as ovelhas dele. Amém? Eu queria agradecer muito a oportunidade do Arlindão. Repassei esse texto dias a dias a fio, né? É difícil estar aqui, mas graças a Deus, o fato de receber esse convite nos faz ter uma maior intimidade com Deus, buscar uma maior intimidade. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus ter me proporcionado isso, e eu espero que vocês recebam mesmo essa mensagem com fé, com esperança, de que os pontos da vida de vocês e da minha vida que precisam ser mudados, Deus ainda há de tratar, até que a gente atinja a perfeição, porque o Evangelho não para, e a obra e a transformação de Jesus na nossa vida, ela é até o final dos nossos dias. Fico com Deus, muito obrigado, Deus abençoe, vamos louvar o Senhor.